Agora a gente vai configurar o nosso produto de adesivo bloqueado impresso dentro do Hold. Vocês vão vir aqui em custeio, produtos e serviços e depois vir aqui em inserir produto. Vocês podem vir aqui no caminho adesivos, bloqueado, e aqui já aparece pra gente adesivo bloqueado impresso, tá? Aqui no nome vocês podem configurar como vocês preferirem. Por exemplo, a gente pode fazer um produto específico aqui. Tem uma loja que eu sempre vendo pra eles e eu faço uma logo deles de 1,20 m, 1,20 m, como a gente colocou no exemplo. Então vocês podem colocar aqui logo, loja Hold, 1,20 m por 1,20 m, sem problema nenhum, tá? Vou deixar aqui geral, só para a gente ter uma ideia de que pode fazer outras coisas também. Aqui na unidade da proposta, a gente vai trabalhar em metro quadrado e aqui eu vou salvar. Agora a gente vai escolher então qual o processo de impressão. Nesse caso aqui, a gente vai querer a solvente e vou selecionar. O sistema então já faz uma busca de tudo que ele precisa, né? O MEC ele já entende quais são as matérias-primas necessárias, quais são os processos e tudo que ele tem que te pedir na hora de fazer o orçamento, ok? Então aqui a gente tem a descrição, no qual vocês podem modificar, né, editar o nome a qualquer hora. E aqui embaixo a gente tem um campo muito legal que é a família. Esse campo aqui determina onde o teu produto vai aparecer lá no nosso painel de orçamento dentro do CRM. Inclusive vocês podem configurar esse produto com a foto do produto de vocês. Eu vou mostrar logo mais. Aqui também a gente tem o nosso modelo de engenharia de custos e a gente tem a unidade da proposta, que nesse caso é metro quadrado. Aqui a gente vai vir no campo preço e escolher qual preço que esse produto vai trabalhar, né? Como que ele vai trabalhar. Nesse caso eu coloquei por margem e o imposto de venda de produto. Vou salvar. Aqui em processos, então, ele já trouxe pra gente a impressão solvente e o refile manual. Isso ele já faz automaticamente, tá? Como ele é um MEC, ele já sabe, opa, eu preciso trazer por obrigação esses processos. E aí a gente vai conferir no campo por campo. Aqui em matéria-prima, ele não traz nada, tá? Por quê? Porque ele vai trazer o vinil e a tinta desse produto aqui em parâmetros. Ó, ele precisa entender, né, por obrigação, qual a largura, qual é a altura e o número de cópias que vocês estão pedindo nesse orçamento, certo? E aí ele já traz, então, nossa matéria-prima padrão, que é o vinil adesivo bloqueado. Inclusive, vocês podem vir aqui e configurar direitinho, até trocar depois qual matéria-prima vocês vão anexar, certo? Se vocês clicarem aqui nesse funil, ele vai aparecer todas as opções de bobina que vocês têm. Se eu quiser que sempre no meu orçamento só apareça a minha bobina de 1,52, eu deixo só ela selecionada. Mas, se eu deixar aqui todas as opções selecionadas, na hora do orçamento, o sistema vai pensar por você. Ele vai trazer ali o cálculo e vai escolher qual é a melhor bobina a ser utilizada, no qual você ganha mais dinheiro naquele orçamento. Então, ele vai trazer o melhor custo-benefício para você dentro do teu orçamento, sem você precisar fazer nenhum esforço. Aqui, então, a gente vai clicar em salvar. Se eu quiser deixar um produto padrão aqui, por exemplo, vou deixar ali aquele meu produto de 1,20 por 1,20. É só colocar aqui e eu colocar aqui o nome, ó, logo da frente, né? Da frente de loja, perfeito? E aí também, eu tenho essa logo de frente de loja desse tamanho e ela traz ali mais um complemento de uma artezinha de 30 centímetros por 30 centímetros. Então, se eu quiser deixar aqui um produto pronto, já posso deixar aqui as dimensões e salvar. E sempre no meu orçamento vai aparecer essas opções. No caso aqui, eu vou tirar e vou deixar padrão pra gente. Clicar em salvar. E aqui a gente tem outro campo muito importante, que é o checklist. E ele já traz duas perguntas como padrão. A primeira é se o adesivo deverá ser aplicado por nós. E aqui, se você clicar nesse lápis, você consegue ter as informações ali que já vêm prontinhas para você do MEC, tá? Que são as opções. Eu posso escolher se ela é aplicada em substrato, se tem aplicação externa, se tem envelopamento, por exemplo, tá? Se vocês não têm esses processos cadastrados dentro da base de vocês, tem na nossa base de conhecimento também, só pesquisar ali como fazer aplicação externa, ou aplicação em substrato ou envelopamento, ok? Mas aqui, por exemplo, ele deu essas opções para escolher na hora do orçamento, certo? E aqui eu tenho outra pergunta, que é: o produto deverá ser embalado? E aqui, vindo no lapisinho, então, a gente tem as opções. A gente tem se a embalagem encaixa em bobina ou se não vai ter embalagem, certo? Vou fechar e eu posso deixar aqui como padrão. Eu posso dizer aqui, deixar como padrão que a resposta é não e não aqui também. Ou deixar que sim, a gente tem uma aplicação que vai ser uma aplicação externa, ok? E a gente vai salvar.
Para personalizar a imagem do seu produto, vocês podem procurar ele aqui, ok? Ou escrever aqui também o nome e fazer a busca. Quando você passa o mouse no seu produto, ó, aqui do lado aparecem alguns ícones, certo? E um deles é mostrar imagens. Clicando aqui, já aparecem algumas imagens que a nossa equipe deixou prontinha para você, uma mais linda que a outra, para tu deixar como favorito do teu produto. E outra coisa bem bacana, vocês podem inclusive colocar a imagem do produto da empresa de vocês aqui. É só irem clique aqui e adicionar a imagem, tá? Para colocar como favorito para aparecer, a gente vem aqui nesse íconezinho aqui da estrela, clica nela e assim a gente favoritou. Então toda vez que tiver esse produto, vai aparecer essa imagem. E aí é só sair. E pronto, o nosso produto, ele já está pronto. Agora a gente vai testar ele no orçamento. Então, para fazer o orçamento, a gente já está aqui no nosso painel. A gente vai aqui em adesivo, bloqueado. Ele já puxou aqui o nosso produto. E aqui a gente vai responder o checklist para que ele traga tudo personalizado, ok? Nesse caso aqui, ó, a gente já deixou como padrão lá no produto que a aplicação seria externa, tá? E aí, como ele trouxe que a aplicação é externa, ele trouxe, por exemplo, outro processo que é o deslocamento. Olha só, se eu colocar aqui que é uma aplicação em substrato, as perguntas do checklist mudam completamente, porque a necessidade desse orçamento muda completamente. Mas vamos deixar aqui, ó, aplicação externa. Como a gente tem que a aplicação é externa, não vai ser embalada, tá? Mas aqui tem as opções para você colocar. Aqui a gente tem qual tipo da aplicação, vai ser em vitrine, aqui tem as outras opções também para você, todas são editáveis dentro dos processos, tá? Quantas pessoas farão a aplicação? Nesse caso eu coloquei 2 alocadas. O veículo que vai fazer o deslocamento vai ser o carro. E qual é o total de quilômetro ida e volta? Eu coloquei aqui, já tem como padrão 20, vamos dizer que no nosso vai dar 30. E aqui ele também pergunta se haverá algum custo adicional. Olha só, eu posso deixar sem custo ou colocar, por exemplo, que vai ter estacionamento, vai ter alimentação e tudo mais, para tudo tá dentro do teu orçamento. Eu vou colocar sem custo e aqui embaixo, ó, vem aqui uma informação pra gente, tá? Pra gente não esquecer, ó. Não esqueça de adicionar o custo de deslocamento total no trabalho. Não esqueça de adicionar o custo de deslocamento total, que é justamente aqui, ó, pra gente colocar todos os custos, se vai ter mais alguma coisa, a quilometragem. E aí isso só vai poder avançar se a galera realmente revisou isso e deu o ok aqui. Então a gente vai clicar em avançar e agora a gente vai adicionar as medidas do trabalho, tá? Vamos dizer que a gente tem aquele produto que é 1,20 por 1,20, certo? E aí eu vou querer, na minha loja, eu tenho 2 vitrines, tá? 2 cópias. E eu também tenho 3 lojas, tá? Uma franquia. Então, para cada loja, ele vai trazer 2 cópias, certo? Aqui eu tenho o vinil, só para vocês verificarem. E eu vou avançar. Vamos expandir aqui, clicar em custo para verificar todos os custos do nosso orçamento. E aqui então ele já traz mapeado todos os processos e matérias-primas desse orçamento, ok? Então aqui ó, a gente tem impressão solvente, refile, aplicação externa e o deslocamento de equipe, né? A gente tem também aqui matéria-prima, nosso vinil, as tintas e o combustível. Então ele já faz o cálculo do que vai precisar e também ele pega ali o valor de custo que você cadastrou na matéria-prima e dá o total aqui do custo nesse orçamento. Outra coisa muito legal é o nosso simulador de impressão. Aqui vocês podem verificar ó, como é que vai sair a impressão de vocês e o melhor aproveitamento para essa mídia, certo? E aqui ele já informa também quais são as mídias desse trabalho, tempo total e perda real. Fechando aqui então, ó, a gente tem outra tela muito importante que é de indicadores. Aqui você vai avaliar se esse seu orçamento está saindo lucrativo para sua empresa. Aqui a gente tem um custo total desse nosso serviço, a gente está garantindo 30% de lucro, né, que dá esse valor aqui. Aqui a gente tem o valor de margem de contribuição. Esse valor aqui é a soma do lucro com o valor da sua mão de obra, tá? Por quê? Para você entender que se você ainda não atingiu o seu ponto de equilíbrio, né, se você ainda não pagou suas contas, tanto o seu lucro quanto a mão de obra, elas devem ser considerados ali um valor para pagar a sua despesa, né? Você ainda não pagou todas as suas contas para considerar um lucro como lucro. Mas depois que você paga todas as suas contas, depois que você passa dos 100% no ponto de equilíbrio, esse valor de lucro ele passa a ser lucro realmente e o valor de mão de obra também passa a ser lucro. Por quê? Porque as suas despesas já estão pagas, né? Você já ultrapassou o 100% do seu ponto de equilíbrio. Então, sua mão de obra já está paga também. Por isso que existe esse valor aqui para você ter uma métrica
do que está acontecendo. E aqui a gente tem o índice de representatividade geral, que nesse caso é 0,8%, e ele representa o total que seu ponto de equilíbrio vai subir caso você feche esse orçamento do jeito que tá. E esse foi nosso produto então de adesivo bloqueado impresso. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários ou procurar nossa equipe de suporte que eles vão te auxiliar na hora. Até mais!